Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Fiat Panda 2006. Esse modelo de Fiat Panda aqui foi lançado em 2003 e ele veio substituir os Pandas antigos, que eram aqueles quadradões que eram semelhantes ao Uno, só que um pouco menores, né? Era o carro mais básico que a Fiat tinha aqui. Ficaram de 80 até 2003. Então em 2003 foi substituído por esse modelo aqui. Aquele primeiro Panda já estava bem antigo, já estava na hora de substituir ele, né? É um carro dos anos 80 que ainda era vendido em 2003. E esse carro aqui veio trazer isso, veio trazer uma modernidade, veio trazer uma praticidade maior, porque esses aqui são sempre 5 portas e aqueles lá eram sempre 3 portas. E segundo a Fiat, esse carro veio não só para substituir o Panda antigo, como também veio como um sucessor direto ao Fiat 600, que era outro carrinho pequeno que a Fiat vendia no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E mais tarde, a Fiat fez o Fiat 500, o que a gente conhece, né, o mais moderninho, na base desse carro aqui. Tanto esse carro aqui quanto o Fiat 500 novo, de 2007 para cima, são feitos na mesma base, na mesma plataforma, né? Se vocês quiserem ver um vídeo do 500, tem ali em cima. O Panda era o modelo mais barato que a Fiat vendia e vou mostrar isso para vocês. Começando pela chave, essa aqui é uma chave normal, não é canivete, não tem botão, não tem nada, só tem mesmo o chip do mobilizador, né? Alguns modelos de Panda mais completos tinham uma chave canivete, mas inicialmente todos eram assim, ok? Para entrar no Panda, temos essa maçaneta aqui de levantar. Podem ver que essa maçaneta é muito semelhante, se não for a mesma que foi usada no novo Uno no Brasil, no Uno de 2008 para cima, né? Aquele Uno mais redondinho. Esse carro aqui, apesar de ser o carro de entrada da Fiat na época, apesar de ser o carro mais barato, ele cumpria as legislações mínimas para carros europeus, né? Então podemos ver que ele tem 2 airbags, do motorista e do passageiro. E nesse modelo também temos freio ABS. ABS não era de série, mas como esse carro já é 2006, para esse ano já era. Mas inicialmente era opcional. Esses bancos aqui tem um estilo muito interessante, é um estilo que não se vê mais, né? Que é com esse encosto de cabeça vazados. Podem ver também que é um banco totalmente manual, né? Não seria de outra forma, num carro de entrada. Então aqui é regulagem de posição e aqui do lado é regulagem de inclinação. Alguns carros tinham opcional de regulagem de ponto H. Esse aqui, como é o modelo de entrada, realmente não tem. Vamos entrar no Panda e ver como é que é lá dentro. Aqui no interior do Panda, a primeira coisa que podemos ver é que notamos uma grande simplicidade em tudo que vemos, né? Começando aqui pelo painel de instrumentos, temos medidor de combustível, velocímetro e temperatura do líquido de arrefecimento. Nos carros que tinham esse motor em específico, que é o motor 1.1, não tínhamos conta-giros. O conta-giros é só a partir do modelo 1.2. Pronto, são aquelas economias que eles fazem realmente para fazer você comprar o carro de nível acima, né? Mas esse carro não, é o de entrada, mais de entrada possível. Esse carro também tem regulagem de volante, só que é só em altura. Não regula em profundidade, ok? Isso é semelhante ao Fiat 500, né? Também só regulava em altura. Além da simplicidade que podemos notar, né? Obviamente aqui é tudo plástico, não temos nenhum sinal de soft touch. Temos essa parte aqui do meio que faz muito lembrar o Fiat 500, né? Tanto essa parte aqui dos controles de ar e botões de vidro elétrico, quanto a alavanca de câmbio. Esse câmbio aqui, ele é exatamente o mesmo do Fiat 500. Então os engates são bem bons, melhor do que o esperado nos Fiat. Então eu já tive vários Fiat, já tive Uno no Brasil, já tive Fiat Punto, já tive Fiat Brava, e esse câmbio aqui é exatamente igual
ao Fiat 500. Então, ele tem uns engates bons, realmente muito bons, especialmente se tratando de um Fiat. Câmbio de 5 marchas, né? Outra opção para esse carro era o câmbio automatizado Dual Logic, que vocês já conhecem, tem vários relatos de problemas, não é um câmbio tão desejável assim. Mas era o que existia, né? Ou a pessoa tinha um câmbio de 5 marchas manual, ou tinha um automatizado Dual Logic. Para engatar ré, você tem que levantar aqui e colocar para trás. Se você só colocar assim, ele não entra, que é a proteção para você não colocar ré em andamento, né? Aqui na porta é tudo muito simples, tudo de plástico, nada de tecido, nada do tipo. Aqui nós temos, obviamente, a nossa maçaneta interna. Regulagem manual de retrovisores. Nesse carro não temos regulagem elétrica de retrovisor. E além disso, temos a função de trancar a porta empurrando isso aqui para dentro. Então, se está vermelho aqui, ele tranca. E, obviamente, trancando uma, ele tranca todas e vice-versa. E aqui na porta também temos um pequeno porta-objetos, que dá para você guardar algumas coisas. Obviamente, na outra porta também. Falando em porta-objetos, aqui no meio temos um pequeno porta-objetos aqui. Podem ver que nessa versão nem o console central aqui não temos. Realmente essa parte é aberta, né? Não podemos ver o assoalho do carro. Aqui temos um pequeno porta-copos e aqui um pequeno porta-objetos. Mais para trás temos outro porta-copos, esse sim num pequeno console. Podia trocar entre porta-copos e cinzeiro. E aqui temos o nosso freio de mão, um freio de mão normal. Não foge do comum, né? É um freio de mão manual. Aqui temos nosso porta-luvas. Nesse carro em específico não tem tampa, então um porta-luvas completamente aberto. Em carros mais caros, no Panda 1.2, por exemplo, já tínhamos a tampinha do porta-luvas. Como esse carro aqui é o de entrada, é um porta-luvas simples. É aqueles cortes de custos que realmente não dá para entender, né, pessoal? Porque se fizessem um tipo só de porta-luvas, talvez seria até mais barato do que vender isso como opcional. Mas quem sou eu para dizer como é que uma montadora vai fazer um carro, né? Aqui nós temos a nossa bolsinha de manual. Esse carro aqui em específico tem uma particularidade que ele foi importado da França. Então, temos aqui o nosso manual em francês. Todo o texto dele está em francês. Não é um carro nacional, né? É um carro que foi trazido para Portugal depois de ser originalmente vendido na França. Aqui, ao lado do painel de instrumentos, temos os controles de posição de farol. Você regula os faróis para cima e para baixo. Aqui nós temos o reset do odômetro e aqui para acertar o relógio. Aqui nós temos a nossa chave de pisca normal de todo o Fiat, então para um lado e para o outro, obviamente. Aqui você liga o farol, meia luz, farol normal e farol alto. Lembrando que quando está em farol alto você não consegue desligar, você tem que puxar e voltar. Puxando para o seu lado você tem o sinal de luzes. E da mesma forma aqui temos o controle de limpador de vidros. Então para cima ligamos apenas uma vez. Aqui é o intermitente, aqui é a velocidade 1 e aqui é a velocidade 2. Apesar de ser um carro de entrada, temos sim a posição intermitente. E aqui ligamos o limpador traseiro. Empurrando para aqui você tem a função do limpador do vidro traseiro e puxando você tem a do vidro dianteiro. Controle bem normal da Fiat da época, né? Aqui temos nosso retrovisor, é um retrovisorzinho normal, não é fotocrômico, obviamente, né? Temos aqui a regulagem de noite, pelo menos temos isso, né? Aqui nos quebra-sóis nós temos apenas um porta-documentos, nada demais. Pelo menos é um quebra-sol que dá para levar para o lado, né? Melhor do que alguns carros antigamente que não dava para fazer isso. E aqui no lado passageiro temos um pequeno espelhinho, o que já é melhor que nada, né? E temos também um aviso do airbag aqui. Aqui temos nossa luz de teto, aquela luz de teto normal que todo Fiat tinha, então tem 3 posições. Essa aqui, ela liga quando abre a porta, assim ela liga sempre e assim ela desliga totalmente. Aqui nós temos a moldura do rádio. Alguns rádios ocupavam isso aqui inteiro. Como esse rádio aqui não é original, realmente temos essa moldura para aceitar um rádio 1 DIN. Originalmente esse carro veio sem rádio, né? Esse aqui colocaram depois. Então é um rádio normal aí que se coloca em carro. Aqui é o pisca-alerta. Aqui é o modo City da direção, então esse carro tem direção elétrica, então quando você aperta aqui ela fica mais suave ainda, então para ajudar o pessoal a fazer manobras dentro da cidade, né, realmente ela fica bem levinha quando você aperta aqui. E obviamente dá para desligar, porque senão ela fica leve até demais em altas velocidades. Aqui é o desembaçador do vidro traseiro, aqui é o farol de neblina traseiro. Se esse carro tivesse farol de neblina dianteiro, o botão ficaria num desses dois aqui, e o outro botão seria nas versões mais completas que esse carro tinha 4x4, e daí é um botão para acionar essa parte aí, para modo fora de estrada, né?
Aqui nós temos nossos controles de ar-condicionado normais, que você regula a velocidade da ventoinha. Se você apertar aqui, você liga o ar-condicionado e apertando novamente você desliga. Aqui você regula a temperatura do ar. Aqui se o ar vem de fora ou se é a recirculação interna de ar. É manual essa parte, né? E aqui você tem a regulagem de posição do ar. Realmente isso aqui é normal, isso aqui o Fiat 500 é exatamente igual a isso. E aqui temos o controle de vidro elétrico. Ele só funciona quando a chave está virada. Aqui é o do motorista. Ele tem função One Touch, tanto para descer quanto para subir. E aqui é o do passageiro, que não tem função One Touch. Você tem que segurar ele até o final. Realmente fizeram isso só para o motorista, porque realmente o motorista é quem não pode se distrair segurando a mão nos botões e tal, né? Esse carro aqui, apesar de ele ser bem pequeno, ele é um carro muito espaçoso, pelo menos nos bancos da frente. A posição de conduzir dele é bem alta. Para uma pessoa mais alta igual eu tenho 1,87 m, não é ideal, mas realmente ajuda a ter um aproveitamento melhor de espaço. Então, é assim que é. Inclusive, no Fiat 500, por ser feito na mesma plataforma desse carro, você também tem essa posição um pouquinho alta, o que algumas pessoas gostam, outras nem tanto, né? Vamos agora ver como é que são os bancos traseiros desse carro. Esse carro aqui, ao contrário do Fiat 500, tem 3 lugares na traseira, então esse carro tem 5 lugares. Teoricamente, esse carro leva mais pessoas. Eu digo teoricamente, porque aqui atrás é realmente bem apertado. Acho que cabem crianças aqui até bem, mas se for para levar 5 adultos, realmente fica complicado. Dito isso, temos aqui os ocupantes laterais, para o central não temos, mas temos 103 pontos para todos. E os 103 pontos do ocupante do meio vem daqui. Então você coloca ele aqui e coloca aqui. Então aqui você tem um cinto de 3 pontos para o ocupante central. E quando você não precisa, ele não fica no banco, ele volta para a posição dele lá em cima. Nessa versão específica, esse banco traseiro não é bipartido. Então se você quiser deitar essa parte, você tem que deitar inteiro. O encosto tem que ser deitado inteiro. Se você quiser fazer isso, você pode bloquear o cinto aqui para não atrapalhar. E basta apertar aqui e ir lá do outro lado, mesma coisa, ok? Em algumas versões mais completas desse carro, tínhamos uma regulagem de posição desse banco traseiro. Então você podia deixar ele mais para trás para ter mais espaço, ou mais para frente para ter mais porta-mala. Nesse carro, como é a versão de entrada, realmente não temos. Vamos ver como é que é a experiência de entrar aqui na parte de trás do Fiat Panda. Bom, pessoal, igual eu falei para vocês, eu tenho 1,87 m e aqui a situação para mim não é muito boa. Minha cabeça toca no teto e da mesma forma meus joelhos ficam tocando no banco dianteiro. Então, realmente não é muito confortável para mim viajar aqui, mas não é realmente a proposta do carro levar 5 pessoas tão altas como eu, né? Então, temos que dar um certo desconto ao carro. Dito isso, se uma pessoa mais baixa estivesse no banco da frente, supostamente caberia sim aqui atrás, mesmo um pouco apertado, mas seria um pouquinho mais confortável. Aqui na porta, se lá na frente é tudo plástico, aqui atrás idem, né? E lá na frente temos vidros elétricos. E esse modelo de Panda, na traseira, nunca teve opcional de vidros elétricos, era sempre manual. Então, você tem aqui uma nivelinha de vidro. E ele desce só até aqui. Em caso de entrada da Fiat, realmente é o que se espera, né? No Uno, por exemplo, nunca tivemos vidro elétrico traseiro, originalmente. Aqui nós temos alça de teto para todos os ocupantes traseiros, são alças de teto retráteis, tanto para os ocupantes traseiros quanto para o passageiro dianteiro. Temos todos alça de teto, né? Obviamente o motorista não tem, mas ali é normal não ter. E aqui atrás não temos nada demais, é só realmente o que é absolutamente necessário. O que num carro dessa categoria realmente é o que se espera, né? Essa aqui é a parte traseira do Fiat Panda, então vocês têm ali o símbolo Fiat no meio e a escrita Panda no lado esquerdo. Aqui em cima temos a terceira luz de freio e aqui temos o lavador do vidro traseiro. A única forma de abrir o porta-malas nessa versão aqui é com a chave. Então tem que colocar aqui e rodar. Você roda para a direita. Você pode levantar usando essa parte aqui
levanta facilmente. E esse aqui é o porta-malas do Panda. Não é nada de especial o tamanho, realmente é um tamanho até pequeno, mas sinceramente é de se esperar, né? Você olhando o tamanho do carro por fora, você nunca espera que tenha um porta-malas grande. Aqui você tem o seu divisor de carga, você pode levantar ele. Não temos alças para segurar ele, realmente ele segura por gravidade, ele tem um mecanismo ali que ele segura ele nessa posição. Aqui dentro do porta-malas temos um triângulo realmente grande, que ele ocupa grande parte do porta-mala, né? Não sei se era o original do carro, mas temos um triângulo grande. E aqui embaixo temos o nosso step. Esse pneu é um pneu temporário, então ele é 135/80/13. Ah, é 135, é muito fininho. Sim, mas o pneu que esse carro usa nas rodas normais é 155, né? Então não é muito além disso. Podem ver que é um pneu bem fininho. Aqui temos as indicações normais da Fiat. Então a etiqueta do chassi, a referência 169, que é desse modelo específico de Panda. E ali temos o número do chassi propriamente dito. Aqui atrás, apesar de ser um carro de entrada, realmente temos os forrinhos aqui de lado. Um forrinho simples, mas temos. Além disso, temos aqui proteção na luz de freio traseira. E nessa parte aqui, onde fica guardado o mecanismo do limpador traseiro e a fechadura traseira. Aqui em cima não temos acabamento, mas essa parte realmente não tem nada, né? É só a lata e não é tão necessário um acabamento assim. O bom é que puseram aqui, que nem todo carro teria acabamento aqui, né? Pelo menos no Brasil eu sei de alguns que aqui tem um acabamento mínimo. Temos até uma alcinha para descer essa parte aqui. O que faltou realmente foi acabamento nessa parte aqui. É importante ter um pedaço de plástico, porque quando é assim exposto, acontece quando que você vai colocar alguma coisa pesada dentro do carro e você acaba riscando essa parte aqui. Aqui é uma tinta sem verniz, né? Uma tinta simples e ela acaba riscando com facilidade se você jogar coisas aqui em cima, ok? Você pode baixar o divisor de carga. Vamos abrir o capô desse carro e ver o motor dele. Para abrir o capô é simplesmente puxar essa parte vermelha aqui. Podem levantar aqui. Nesse carro em específico não temos manta acústica. Se eu não me engano, no Panda, manta acústica é só nos motores a diesel, mas talvez o motor 1.4 tinha também. Eu acho que 1.1 e 1.2 realmente não tem, ok? Da mesma forma, temos que usar a vaguetinha aqui, o que num carro dessa categoria realmente é de se esperar, né? Aqui temos o nosso motor, é um motor Fire. Muito conhecido já esse motor, né? Não tem nem o que falar sobre ele. Essa aqui é a versão 1.1. É uma versão que veio sem nenhuma mudança significativa do Fiat 600 para essa nova geração do Panda. A novidade era o motor 1.2, que esse sim tinha mais ou menos uns 10 cavalos a mais. 10 cavalos a mais que num carro desse peso faz diferença. Então, esse motor aqui é o motor 1.1, tem apenas 54 cavalos, não é nada demais, mas ele consegue levar esse carro, porque esse carro tem menos de 900 quilos, né? Então, realmente não faz tanta diferença assim. Mas todas as outras versões são mais rápidas que eles. Então, se você quer um desempenho um pouquinho mais equilibrado, aconselharia pegar a versão 1.2. Se você quiser uma economia maior, é o motor 1.3 a diesel. E se você quiser desempenho no Panda, é a versão 1.4 com motor de 100 cavalos. Lembrando que 100 cavalos pode não parecer muita coisa, mas é perto do dobro do que esse motor tem. Então, num carro com esse peso, pouca potência faz a diferença, ok? Então, pessoal, vamos andar com o Panda e ver como é que é. Uma das vantagens desse motor pequenininho a gasolina, o Fire 1.1, é que realmente você não ouve muito o barulho do motor. Obviamente, se você acelerar bastante, você ouve, mas é um motor bem suave, especialmente para um carro que não tem tanto isolamento acústico. Realmente é uma coisa boa, né? É uma coisa que faz a diferença. Eu gosto muito desses carros porque é aquele tipo de carro que tem exatamente o necessário, nada mais que isso. Então, é o que cumpre mais perfeitamente a definição de carro. Normalmente, esses carros, se você pega, principalmente os primeiros carros coreanos, tinham muito essa mesma proposta, mas eram carros que te faziam sentir mal, eram carros assim, desconfortáveis ou com problemas ergonômicos realmente visíveis. Esse carro não. Esse carro é um carro que realmente, se você anda num carro mais caro e você
pega esse carro para andar, realmente você não sente tanta diferença assim. Óbvio que não é um carro que tem uma potência muito grande, óbvio que o nível de ruído no interior é maior, mas, por exemplo, tudo é relativamente bem montado, você não ouve barulho de acabamento, você não vê lata aparecendo aqui nos cantos das portas, igual em alguns carros. E no próprio 500 é assim, mas o 500 tem a desculpa de ser retrô, né? Mas é um carro que tem um certo refino, e isso eu valorizo, especialmente num carro tão barato como esse. Realmente eles têm o cuidado de fazer o carro parecer competente, não te fazer sentir desconfortável usando ele, sabe? Esse é um carro que, para uso urbano, ele está em casa, basicamente. Quando você não precisa passar de 60 por hora, realmente é difícil de querer um carro melhor que esse. É difícil de explicar o uso de um carro melhor que esse, mais caro que esse. Podem notar que essa versão aqui é a versão mais básica possível, 1.1. Não temos conta-gigas, não temos nem tampa do porta-luvas, mas temos os itens essenciais de conforto. Então temos ar-condicionado, temos o vidro elétrico aqui nos vidros dianteiros, temos direção elétrica. Essa direção elétrica aqui, ela é muito levinha, não é muito boa em dar feedback, obviamente, mas para usar dentro da cidade, ela é muito boa. E você tem o botão Seat, quando você aperta, fica muito levinha mesmo. Você consegue mexer o volante com um dedo só, sabe? E isso para mim é fenomenal, um carro tão básico como esse ter uma direção molinha, porque no Brasil sabemos que nos Fiat a própria direção hidráulica era um opcional. E era um opcional que, vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas que compraram Unos e Palios não puseram isso, porque deixava o carro mais caro, né? Eles queriam um carro realmente o mais barato possível. Nesse carro não, nesse carro, pelo menos desse ano, direção elétrica era de série. Você não conseguia comprar um Panda 2006 sem direção elétrica, o que pra mim é fantástico. E outra coisa interessante desse carro, por ele ser um carro altinho, por ele ter uns pneus bem fininhos, ele é basicamente o oposto de um carro esportivo. E por que isso é bom? Você consegue explorar os limites do carro mesmo em baixa velocidade. Então, mesmo andando devagarinho, você consegue ter uma adrenalina, ter um gosto de andar nesse carro, sabe? Eu tinha uma sensação semelhante no Uno que eu tinha no Brasil. Eu tinha um Uno 2008 no Brasil e era basicamente a mesma coisa. Você faz a curva assim com um pouquinho mais de velocidade, você realmente sente o limite do carro. E isso é fantástico, né? Você não precisa quebrar as leis para sentir o limite do carro. É muito difícil você explorar os limites de um carro dentro da cidade, e nesse aqui você consegue. Todas as versões desse carro são bem econômicas. A versão que gasta mais combustível é 1.4 100 cavalos, que é a opção que se dedica a ser um pouquinho mais esportiva. Existem as versões também mais off-road, né? O Panda Cross, ou simplesmente Panda 4x4, né? Em outras versões. Realmente são carros muito competentes fora de estrada, porque eles são altinhos, leves e tem direção 4x4. É difícil exigir mais do que isso com um carro fora de estrada, né? Esse carro aqui ficou à venda até 2012 e depois foi substituído pela nova geração do Panda, que é um carro também parecido com esse, é um pouquinho mais moderno aqui no interior e tudo, mas a proposta manteve-se semelhante a esse carro aqui. Realmente trocar as marchas nesse câmbio aqui é uma sensação boa, você nem parece estar num Fiat. Nos Fiat normalmente o câmbio é mais vago, né? Não tem tanta positividade nos engates. Esse aqui realmente é um câmbio muito bom de se engatar. É igual do 500, né? Já fiz um vídeo do 500, realmente é bem semelhante. E esse carro aqui é interessante porque ele nos mostra o quanto os carros europeus estavam avançados em questão de segurança. Então esse carro aqui é o básico do básico, é próximo do carro mais básico que você conseguia comprar aqui na Europa, e ele já tem 2 airbags e tem ABS, sabe? Todo Panda 2003 para cima tem 2 airbags, coisa que no Brasil só foi acontecer em carros de 2014 para cima, né? A lei do airbag se fez em 2013 e até lá muitos carros de entrada nem airbag tinham. E muitos carros médios nem airbags tinham, né? Vamos lembrar que em 2008 era possível comprar Golf e Vectra sem airbag, o que pra mim é uma coisa completamente absurda, mas é como a lei funcionou, né?
ou não funcionou. Então você comparar um carro desses com o carro de entrada que tinha no Brasil, que era o Uno, esse carro aqui já tinha um design mais moderno e ele já tinha muito mais segurança. Então esse carro aqui, apesar de ele não ser 5 estrelas em segurança, ele tem airbags e ABS, o que o Uno nem sonhava em ter, né? Esse carro aqui é mais pequeno que um Uno. Pelo menos que o Uno da geração nova, ele é mais pequeno. Então tem essa questão. O porta-malas dele não é tão bom. O espaço traseiro realmente também não é bom. Mas igual eu falei, você tem que ver a proposta do carro. Você não vai comprar um carro desse se você tem que viajar todo dia carregado de malas. Não é essa a proposta. Agora, se você mora na cidade e vai levar uma pessoa ou duas no máximo, e um pouquinho de compras ali, é um carro que te atende perfeitamente, ok? E é um carro também que, se você colocar na estrada, andar a 120 por hora por ele, você também vai conseguir. Não é um carro que vai te incomodar fazendo isso. Óbvio que não é a melhor sensação do mundo, o carro não vai estar em casa, né? Mas é possível você fazer isso. Você não vai estar se colocando em perigo ao fazer isso, ok? Outra coisa, pessoal, o nome Fiat Panda. Eu sempre achei que Panda era por causa do ursinho, mas não. Segundo a documentação oficial da Fiat, é por causa daquela deusa romana chamada Empanda, ou Panda, dependendo da literatura, chamava ela de Panda também. Então, tem mais a ver com isso. Eu achei que era por causa do ursinho, pelo carro ser assim bonitinho e tal, mas realmente não é. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.